Bom dia, seja muito bem-vinda você que vai assistir a gravação, tá assistindo a gravação dessa aula, e seja muito bem-vinda você que está entrando aqui comigo agora para assistir ao vivo a mais essa aula sobre desenvolvimento motor de bebês. Eu sou o Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor em um mês, e hoje o nosso assunto vai ser sobre os pezinhos do bebê. Principalmente a questão de pé chato ou pé plano. Se usa as duas nomenclaturas, os pés planos e os pés chatos. Nós vamos falar sobre o que é isso. Mas antes de começar a conversar sobre isso, sempre eu aviso por aqui que os comentários ficam abertos durante a aula toda para vocês participarem, vocês comentarem, tirando as suas dúvidas. Se eu não consigo responder a dúvida logo que perguntam, em seguida eu volto aqui nos comentários para procurar o que passou, o que não passou, para responder a dúvida de todo mundo. Tá certo? Então é importante falar isso, que sempre eu vou responder, mesmo que demore um pouquinho mais. Tá bem? Mas eu gosto bastante quando vocês participam, por isso que eu deixo o comentário aberto. Enfim, o assunto de hoje são os pezinhos do bebê, especificamente pé chato ou pé plano. O que é isso? Embaixo dos nossos pés existe uma curvinha que a gente chama de arco plantar. Essa curvinha, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, ela é estimulada ou não. Ela precisa ser estimulada para acontecer, para se formar. Então, embaixo do pé tem dois arcos. O arco longitudinal, que vai da ponta dos dedinhos lá até o calcanhar, e o arco transversal, que atravessa o pé de um lado para o outro. Esses são os arcos plantares que, quando eles são estimulados, eles formam a curvinha do pé. Quando eles não são estimulados, eles ficam o pé chato ou o pé plano. Até os 2 anos de idade, o pezinho do bebê ele é, por natureza, chato ou plano. Só depois dos 2 anos é que esses arcos vão começar a se formar ao ponto de você perceber que o pé agora tem uma curvinha embaixo. Mas qual a importância dessa curvinha, né? Ela é muito importante para todo o equilíbrio da estrutura que vem dali para cima. É muito comum a gente ver crianças até 7, 8 anos que a gente chama de joelhos em X, pernas em X. Por quê? Porque lá de cima da perninha os joelhos vão para dentro e depois as canelas vão para fora. Então, quando a gente olha essa criança, principalmente de costas, caminhando, a gente vê um X ali, porque os joelhinhos estão para dentro. Muito desses joelhinhos estarem para dentro é porque o pé ainda é chato, ele está em processo de formação. Então, o pé plano, ele acaba trazendo esses joelhinhos para dentro, o que a gente chama de joelho valgo, que é essa formação. Até aí tudo bem, é natural, é normal. A formação vai acontecendo, então se você vê nesse caminho até os 8 anos, o pé plano, o joelho para dentro, essas pernas em X, é normal. Mas, durante esse caminho até os 8 anos, essa sola dos pés, essa planta dos pés, precisa ser estimulada da maneira correta para formar esse arco. Porque tem pessoas que não é estimulada, tem crianças, bebês onde não é estimulado. E aí quando passa lá dos 8 anos, que a gente é 6, 7, 8 anos, onde é aceitável ainda, continua com o pé plano, continua com o pé chato. Porque não houve estímulo naquela região do pé. E isso acarreta uma série de problemas futuros, todo o equilíbrio dessa criança, desse adolescente que vai crescer, desse adulto, por não ter sido estimulado a formação desses arcos plantares embaixo do pé. Tanto que, por exemplo, para os meninos que com 18 têm que se apresentar ao exército, um critério de exclusão do exército é ter pé plano.
porque já foi identificado que isso é um problema que depois vai precisar fazer atividades físicas como corrida por muito tempo, e isso tem uma propensão a ter problemas no joelho, nos quadris, por ter esse pé plano. Vai estar sempre trazendo os joelhos para dentro, não vai ter um equilíbrio bacana ali, e daqui a pouco começa a doer joelho e tornozelo. Então o exército ali com os meninos com 18 anos já excluem, o médico do exército já passa, já olha, não tem curvinha no pé, o pé é chato, é pé plano, excluído. Acontece bastante isso. Mas, falando já lá no início dos bebês, né, como a gente fala aqui lá dos bebês, lá do inicinho, de onde tudo começa e muitas vezes a gente não se dá conta, quando o bebê vai começar a aprender a caminhar, o que é o comum da gente ver? Colocar um sapatinho no bebê. Se coloca um sapatinho no bebê, para ele aprender a caminhar. Só que o que acontece ali? A gente está tapando toda essa área sensível embaixo do pé para receber as informações do tipo de chão que esse bebê está pisando, para provocar a formação desses arcos plantares. Então, não quer dizer assim, não é 8 nem 80, pessoal. Não vou usar mais sapato então. Não, tem certas situações, você vai sair na rua, você vai usar o sapatinho. Mas o que eu vejo é o contrário, é colocando o sapatinho dentro de casa para andar. Porque ele dá uma falsa impressão mesmo que dá mais firmeza para o pezinho do bebê. Mas é uma falsa impressão. Porque parece que ele dá mais firmeza para o pezinho do bebê, mas ele traz menos consciência corporal do seu corpo, para o bebê, do corpo dele mesmo. Porque você vai tapar todo o canal de comunicação que o pé tem com o ambiente. Ele precisa dessa comunicação do ambiente, ele extrai as informações, leva para o cérebro, processa essas informações e devolve lá para a musculatura da panturrilha do bebê, da canela do bebê, da sola do pé do bebê, dos arcos plantares. Todas essas informações são devolvidas para rolar ali um ajuste de forças ali, para equilibrar melhor toda essa estrutura que vem dos pés para cima. E o bebê está ali aprendendo a caminhar, então ele precisa muito dessa consciência corporal, muito. Então, quanto maior a possibilidade, quanto maior o ambiente do bebê proporcionar ele tocar esse chão com a sola dos pés ali livres, melhor para a consciência corporal dele, melhor para a formação dos arcos plantares, para estimular, para provocar. E aí tem mais um detalhe com relação a isso, que não é só deixar de pés descalços, mas sim deixar de pés descalços em terrenos diferentes, em variedade de terrenos. Um bebê que fica de pé descalço só no piso do apartamento é diferente de um bebê que fica de pé descalço, tem a possibilidade de ficar um pouquinho no piso do apartamento, um pouquinho na grama, um pouquinho na terra, um pouquinho na areia. Então, a variação do terreno, essa variação ali na sola do pé, são diferentes informações que vão ajudar na questão desse estímulo dos arcos plantares. Então, é importante essa... E aí, tanto por ser importante essa distribuição de terrenos diferentes ali pro pezinho do bebê, que tem se não me engano é a Faculdade de Minas Gerais, a Federal de Minas Gerais, o pessoal lá da fisioterapia, do curso de fisioterapia, depois de 4 ou 5 anos de pesquisa, conseguiu construir um sapatinho para os bebês, onde
a sola desse sapato simula essas diferenças de terreno. Porque eles viram que os bebês hoje são a maior parte criados, por exemplo, em apartamento, onde tem um só tipo de solo. Né? Numa casa a gente tem, às vezes, o pátio ali tem outros tipos de terreno e tudo mais, mas no apartamento é um tipo só, que é o piso do apartamento, reto, plano, sem texturas diferentes, sem inclinações diferentes. Então, o pessoal da fisioterapia lá da Faculdade de Minas Gerais criou um sapatinho onde simula esses terrenos diferentes. O nome do sapatinho é Noé, N-O-E-H. Se você colocar no Google Noé sapatinho para bebês, você já vai ver a página deles lá. E que dá para comprar ali pelo site se precisar. Mas eles desenvolveram justamente com essa demanda, com essa questão de precisar ser estimulado isso aí. E com essa verificação de que é muito comum e cada vez mais crianças crescerem e ficarem com os pés chatos, pés planos, por causa dessa falta de estímulo lá embaixo. E lá no inicinho, que nós somos responsáveis por promover esse ambiente para o bebê, um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, sem perceber ou sem saber, sem conhecimento, a gente acaba achando que o melhor é colocar um sapato ali, e não é esse o caso. O melhor é não colocar o sapato, colocar só quando for preciso mesmo, vai sair para passear, vai na rua, mas cuidar também, sapatos muito... Mais do que isso, né? Quando você acha que o sapato é que dá firmeza para o pé do seu bebê, você acaba escolhendo sapatos os mais duros possíveis, os mais rígidos, umas botas duras para o bebê, porque acha que aquilo ali é que vai dar firmeza para o bebê. E aquilo ali tranca o pé dele de uma forma e impede dessas informações passarem por ali. Então é o contrário disso. É deixar esse pé livre para receber essas informações. Então, é muito... E aí, a questão que a gente começa a se preocupar, assim, mais com a questão do pé plano, do pé chato, é quando tem dor, quando a criança começa a relatar dor ali na região para caminhar, ou justamente tem também a dificuldade para caminhar. Quando começa a se ter dificuldade para caminhar, a gente dá uma olhada mais nisso. E os tratamentos? Tem 3 tipos de tratamentos para essa questão do pé plano, do pé chato, se não vai evoluindo os arcos plantares ali na medida do tempo, ali do passar do tempo. Então, o mais tranquilo é a fisioterapia. Se o caso não é grave, é tranquilo, fisioterapia, onde vai ter o fortalecimento muscular ali da maneira adequada, os estímulos para cada região ali do pé. Então tem a fisioterapia. Em alguns casos, o pediatra, o médico indica o uso de uma palmilha especial. Uma palmilha especial para o bebê... pisar ali, né, ter os calços ali na palmilha para ajudar, né, nessa pisada no chão ser mais equilibrada. E o último caso é a questão cirúrgica, né? Então, quando alguns casos são mais graves, é preciso entrar com alguma cirurgia na região para ajustar essa sola de pé. Mas é importante sempre acompanhar com o seu pediatra para ir tirando quaisquer dúvidas com relação ao posicionamento do pezinho do bebê, como proceder em cada fase. Né? Então tem que ir manobrando essa situação aí do pé. Então, também é muito importante que... às vezes me falam sobre o frio, né? Ah, mas onde eu moro aqui é frio e... como é que faz para passar o inverno? Olha, na prática, o que eu
que onde eu moro também tem um inverno frio, a gente coloca tapete de EVA no chão para tirar um pouco daquele frio do chão, né? E também até a dureza ali demais, né? Para alguma queda, alguma questão, o tapete de EVA é firme, mas também absorve um pouco das quedas ali. E em alguns momentos do dia deixava sem a meia, né? A meia esquenta o pé ali do bebê e tal, deixava sem a meia controlando, assim mesmo. Colocava a mão no pé, tá quentinho ainda, tá bem, tá temperatura ambiente, deixa um pouco mais, deixa o bebê ali brincar, se mexer, esfregar aquele pé no chão como ele quer, brincando naturalmente, vai ali, confere de novo. Tá começando a gelar o pé, então eu vou colocar a meia de novo, aí coloca a meia de novo por um tempo. Depois vai lá, tira a meia, coloca e vai fazendo esse jogo aí para passar o inverno e esse bebê não deixar, porque também acontece muitos casos assim. Porque o inverno aqui são 5 meses, e então aí tapa o bebê, e aí o bebê já passou por 5 meses, 4 meses todo de pé tapado. Então são detalhes práticos do dia a dia que a gente tem que pensar. Em como proceder com relação a isso, em como ajudar o bebê a promover o ambiente. Que nem na última, não sei se foi a última aula ou a penúltima que eu falei, né? A importância do ambiente. A gente promover um ambiente que o bebê consiga se desenvolver da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente não sabe como promover esse ambiente. Eu conheço muitas pessoas que ainda, né, como eu sempre digo, tanto a sola do pé dos bebês quanto a palma da mão dos bebês tem uma série de sensores que são importantes para eles conhecerem o mundo que está se apresentando na frente deles ali. E aí, por desconhecimento, a gente acaba tapando esses sensores. Com sapato na hora que quer caminhar, com luva na mão na hora que quer tocar as coisas, com medo que se contamine tocando as coisas com a mão. Então, sola das mãos e planta dos pés são a porta de entrada para as informações do bebê, de todo o ambiente externo, para ele absorver todas as informações possíveis do ambiente, para ir se adequando a esse ambiente. Então, isso é uma questão muito, muito importante para os bebezinhos. Porque depois, adulto, a gente não faz essa conexão com quando era bebê. Então você lá adulto, com o pé chato, começa lá, quero dar umas corridinhas e tal, aprender a correr, dar uma treinadinha na rua, na esteira da academia, e aí dói joelho, dói quadril, e aí você não faz a relação com a sola do pé por não ter arco plantar. Mas faz toda a diferença porque vem tudo lá de baixo, né? Toda a organização da estrutura começa lá por baixo, por essa sola de pé. E aí cai lá no médico, o médico pega e olha o joelho, tira a imagem do joelho, tira a imagem do quadril, e a questão tá toda lá na sola do pé. E aí é muito difícil, não tem como voltar no tempo, né? Mas, como a gente trabalha aqui com bebês, como vocês estão de olho nos seus bebês, é o momento de trabalhar com essa... ajudar ele nesses estímulos. Ajudar nesses estímulos. Vamos ver aqui, a Sueli falou: minha filha tem pé torto congênito. Fala num outro momento sobre o caminhar Deix. Eu vou ver sim, Sueli. Eu vou ver sim, Sueli, a questão do caminhar Deix para conversar. O negócio é o seguinte, ó. Tem graus diferentes, né, de pé torto congênito, mas imagino que você já está tratando isso com um fisioterapeuta, né?
Porque quando identifica isso, o pediatra normalmente já ou encaminha para um fisioterapeuta ou encaminha provavelmente para um fisioterapeuta já direto. E aí o acompanhamento com o fisioterapeuta é que vai dar essa luz de que caminho seguir em cada momento do tratamento. Que ele vai estar ali dia a dia com o seu bebê, acompanhando e vendo se precisa uma intervenção cirúrgica ou não, se dá para tratar com, que nem eu falei antes, né, os 3 tipos de tratamento ali, se precisa só de uma fisioterapia, se precisa de uma palmilha, se precisa de uma cirurgia. O fisioterapeuta é que vai trabalhar mais essa questão ali em cada fase do bebê. Mas é muito importante ter esse acompanhamento. Muito, muito importante. Vai ajudar a dar para esse bebê os estímulos corretos para ele se desenvolver. Deixa eu ver. Acho que não tem mais dúvidas aqui. Mas enfim. Como eu falei aqui, então, a importância... Deixa eu ver se eu não tenho mais nada aqui. A importância dos terrenos diferentes para a pisada do bebê. E isso, como eu falei lá no início, né, que a partir dos 2 anos o pé é plano e chato normalmente. Então até os 2 anos você não vai ver curva no pezinho. Só depois de 2 anos que você começa a ver. Mas pode... tudo isso vai demorar para se formar até os 6 anos, 7, 8 anos. Mas nada impede que você estimule já desde cedo. O bebê tem 5 meses, tem 6 meses, está ali de pé descalço, está ali pisando, está ali empurrando o pé para rolar ou para engatinhar. Tudo isso é informação que ele está recebendo. Não precisa pensar assim, não, só depois de 2 anos que eu vou ver isso. Não, o estímulo já acontece desde sempre. Desde sempre. Né? Senão acontece que nem aqueles casos do sentar lá. Não foi estimulado a ficar de barriga para baixo, não foi estimulado a rolar, e quando chega a 6 meses vai começar a introdução alimentar. Quero ver meu bebê sentado. Mas espera aí, qual foi o treino que ele fez para agora chegar e ficar sentado? Qual foi o treino que fez para chegar ali e ficar sentado? Então a gente tem que ver que tudo é um processo, né, que é por estímulos. A gente precisa ser estimulado. Precisa ser desenvolvido. Então, já vai trabalhando essa questão do pezinho livre, do pezinho, a sola do pé tocando situações diferentes. Uma coisa em casa que eu fazia, bacana assim, era de pegar um pote grande, uma bacia, e botar, por exemplo, grão de arroz dentro, arroz cru, ou massa crua. E aí pega o bebê e bota ali para tocar com a sola dos pés, com a palma das mãos, nessa textura diferente. Mora em apartamento, tem que inventar, né? Tem que inventar. Então a gente vai ali, toca ali, faz o bebê tocar, ele acha estranho, mas ele vai sendo bombardeado com informações diferentes do que aquele piso que ele já conhece. É uma coisa nova chegando ali, uma informação nova chegando ali. Então... é importante a gente ficar promovendo isso no ambiente do bebê. E ir acompanhando essas formações dos arcos plantares aí, que é importante. Que é bem, bem importante. Sim, fez tratamento com gessos e cirurgia. E hoje usa a órtese Dennis Brown, tem 1 ano e 4 meses. E como é que tá, Sueli, a caminhada? Como é que tá a caminhada dele? Como é que tá indo esse processo? Minha bebê ainda não consegue se erguer para ficar em pé sozinha, tem 1 ano. Mas acredito que a culpa foi minha, pois deixava ela em cima de um cobertor. Ela quase não saía de lá. Como posso estimular? Liberdade no chão. Se eu colocar, ela fica, mas sozinha ainda não consegue. Liberdade no chão. Sua filha precisa de liberdade no chão.
né? E uma superfície estável. Ela precisa de uma superfície estável para se desenvolver, né? O cobertor, às vezes, a gente usa quando não tem um tapetinho, às vezes não tem um... Em último caso, bota o cobertor. Mas chega uma hora que esse bebê precisa de mais, ele quer mais. Ele quer se movimentar mais. Então, ele precisa de uma superfície estável para se movimentar ali. Então, na parte do engatinhar, ela está engatinhando já, perfeito. Na parte do engatinhar, precisa estar com, por exemplo, um tapetinho de EVA, né? Tem a maciez para não se machucar caindo, mas também tem a firmeza para conseguir pegar o pezinho e empurrar contra o EVA, o chão. Um cobertor escorrega, né? Inclusive, o que a gente está falando aqui do assunto do pé, uma meia no pé às vezes escorrega. Uma meinha no pé, ele quer firmar o pé para rolar ou para engatinhar, e aí escorrega. Mas, claro, deixa no chão agora, tô vendo que está melhorando. Isso é importante, você vê que de semana a semana você está vendo uma evolução acontecendo. É liberdade no chão e a gente tem que dar um trabalho para sua bebê, provocar sua bebê, né? Então, vou te dar, não vou dizer que, hipoteticamente falando, não estou dizendo que é o que acontece na sua casa, mas assim, qual que é a diferença? O bebê que tem que ir atrás das coisas, se obriga a ir atrás porque o brinquedo está longe, ou o bebê que recebe o brinquedo na mão, que o brinquedo é colocado do ladinho dele, ele não precisa ter que ir atrás disso. Então, a gente tem que dar trabalho. Então, ela está numa fase, está engatinhando, vamos treinar esses deslocamentos aí. Que, por mais que não esteja levantando, esses deslocamentos com liberdade no chão vão fortalecer os músculos que ela vai usar para levantar. Vai estar fortalecendo músculos delas de quadril, ali perto do quadril, na coxa, no abdômen, nas costas, que ela vai usar para levantar. E aí, como ela já está engatinhando por aqui, pior que aqui eu facilito a vida dela. Ó, então, fechou o veredito. Fechou o veredito. Ó, eu falei com cuidado para não, né? Às vezes não é o caso, mas na maioria dos casos é isso, facilitando a vida do bebê. A gente tem mas a gente quer ajudar, né? Uma coisa cultural nossa. Uma cultural nossa mesmo, aqui do Brasil, de facilitar a vida, né, do bebê, assim. Você vai para a Europa lá, eles não tem facilitar. Dá trabalho mesmo pro bebê. Quer vir aqui, pega lá. Eu tenho até como eu trabalho com isso, né, eu tenho uma lembrança da minha filha, eu sempre lembro disso. A minha filha, engatinhando, tentava passar o portãozinho. Tinha um portãozinho aqui em casa que limitava os ambientes. E tem um degrau esse portãozinho. E aí ela aprendendo a engatinhar, se esforçando para o joelhinho passar por cima do degrau do portãozinho para ela conseguir passar para o outro lado. Estava aberta a portinhola para passar para o outro lado. E a minha esposa já ia correndo lá para tentar ajudar ela com a mão. Eu abraçava a minha esposa e dizia, calma, espera, dá o tempo dela. Deixa ela tentar se esforçar. Ela não está chorando, ela não está reclamando. Ela está vendo como é que esse joelho passa por cima daquele obstáculo. Então a gente tem que deixar. Isso é que faz o programa motor do bebê se desenvolver com o maior número de informações possíveis. Porque se o bebê... você vai facilitando, em vez dele ter 10 informações ali dentro do programa motor dele, ele tem 4. Entendeu? Hipoteticamente falando. Ele tem 4, porque o resto tudo você facilitou para ele. Então agora, nesse momento, você tem que deixar seu bebê no chão com liberdade para ir do ponto A ao ponto B que ela queira ir e provocar distâncias, né? Então, começa com distâncias curtas. Ó, o brinquedo está aqui, quer pegar? Vem aqui com a mãe, vem aqui pegar o brinquedo. Depois vai aumentando essas distâncias, vai vendo que ela vai se virando bem no engatinhar. Agora coloca o brinquedo lá em cima do sofá, para ter que ir lá no sofá e ter que se agarrar na borda do sofá, se agarrar mesmo e fazer força e subir, e pode ser que reclame, pode ser que e reclame, mas tá chorando desesperadamente? Não tá chorando desesperadamente, tá tudo bem,
faz parte do jogo, não sabe falar ainda, vai fazer uns de reclamação. E aí você vai lá e vai colocando esses brinquedos lá um pouco mais acima ali na borda do sofá, em cima de uma cadeira, para ela fazer essa força e conseguir lá. Mas tem que dar trabalho. Tem que dar trabalho pro bebê. Vamos ver aqui, a Sueli começou a caminhar faz uns 25 dias. Bah, coisa boa! Coisa boa! Começou a caminhar faz uns 25 dias. Nossa, que legal, hein? Mesmo com o pé torto congênito, caminhando dentro da janela de oportunidade para caminhar. Que vai até 1 ano e meio. Que legal, que legal. Olha, parabéns pela dedicação. E tenho percebido que sempre puxa os dedinhos para dentro. Cai muito ainda. E voltei a fazer fisioterapia, pois nem sempre conseguimos usar a órtese às 12 horas recomendadas. Essa puxada dos dedinhos para dentro, eu acho que o que você está falando é de agarrar o chão, né? Isso aí, olha, faz parte, viu? Faz parte do processo de posicionar esse pé no chão, essa agarrada no chão. É usando tudo que dá para conseguir segurar o chão ali. Faz parte do processo mesmo. Tanto que eu já vi, tem casos assim que a gente, para estimular essa pisada no chão, usa lápis, deixa os lápis no chão, coloridos. Agora pega o lápis vermelho, vai ali com os dedinhos e agarra com os dedinhos o lápis vermelho. Agora pega o lápis verde, vai ali e agarra o lápis verde para ganhar força essa musculatura aí do pé. Mas é normal. Perfeito, estou fazendo isso, sento no sofá e fico chamando para vir. É isso aí. E aí o tempo vai fazer, o tempo e as experiências e a quantidade de experiências que ela tiver nesse sentido vai fazer ela desenvolver essa parte de levantar. Mas muito cuidado, não coloque com as suas mãos ela levantada. Isso traz menos consciência corporal para ela. Deixa ela fazer o esforço e chegar lá. Né? Quando a gente começa a colocar nós com as nossas mãos o bebê ali, é zero consciência corporal. Não é ele organizando o corpo dele naquele espaço, naquele peso, no seu peso corporal no chão. É você colocando. E aí é tão legal a visão que o bebê tem de pé, que ele começa a querer que você pegue ele. Aí sim começa um ciclo de choramingar e reclamar para que você coloque de pé, porque ele viu que dá muito trabalho ficar em pé, e aí, mas se dá uma reclamada, dá uma chorada, você coloca. Então às vezes acontece esse ciclo que não é bacana nesse processo. Então é legal incentivar, comemora quando conseguir se agarrar sozinho e subir no sofá. Aí bota a comemoração, que daí a gente inverte esse ciclo. O bebê começa a... Opa, minha mãe fica feliz quando eu me agarro aqui, escalo esse sofá e fico de pé. Eu vou fazer isso de novo mais vezes. E aí o bebê vai ganhando mais consciência corporal. Tá certo? Eu vou ficar por aqui. Prometo fazer algum vídeo falando da caminhada do pé torto congênito ali, que você conversou comigo. Vou ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Não tem mais nenhuma que esteja aparecendo para mim. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa semana para todas vocês. Até a próxima aula, que é quinta-feira, às 20 horas. Até mais. Fiquem bem.